Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da bondade e da misericórdia do nosso Pai de amor. Um dia cheio da presença e da felicidade, da fidelidade que só o Senhor pode ter conosco. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai de amor, Pai de bondade, de fidelidade, de misericórdia, nós declaramos que esse dia já é o melhor dia das nossas vidas. Será um dia maravilhoso, onde o Senhor nos acompanha a cada passo, a cada instante, a cada momento. A sua graça, Senhor, está sobre as nossas vidas. Senhor, nos conduz a cada passo, a cada falar, a cada pensar, a cada agir, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, seja conosco a todo momento. Senhor, nos capacita, Pai, nos dá direção, Senhor. Fala conosco, Jesus, através da sua palavra, Senhor. Responde às nossas perguntas, aos nossos questionamentos, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor ouve cada palavra falada, cada palavra pensada. O Senhor nos ouve, o Senhor nos dá direção, Senhor, no tempo certo, no tempo oportuno. Ainda que às vezes a resposta não venha da forma que nós queremos, mas o Senhor nos responde. Pai, peça a Ti que o Senhor trave e impeça qualquer impedimento de gravar esse vídeo, Senhor. Que todo levante caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua palavra chegue a corações que necessitam, Senhor, ser ministrado e receber a Tua verdade, Senhor. Fala ao meu coração, fala a cada coração que nesta manhã necessita da Tua verdade, Senhor. Fala conosco no mais íntimo, no profundo, no oculto e no secreto. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças. O nosso subconsciente é cativo a Cristo, Pai. Peça a Ti, Senhor, nos traz revelação, discernimento, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Senhor. Ministra o nosso coração naquilo que nós precisamos ouvir, não naquilo que nós queremos ouvir, Pai. Fala conosco, esse é o nosso desejo. Tira todo e qualquer impedimento da Tua palavra, Senhor, chegar àqueles que necessitam, Pai. Fala conosco, Jesus. Mais uma vez nós pedimos, nos traz revelação, discernimento da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Jesus, fala o que o Senhor quer. Aquieta, acalma as vozes que não são Tua. Que o nosso coração seja um coração sedento pela Tua palavra, Senhor. Ministra o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de quem? Do profeta Abacuque. Quem foi o profeta Abacuque? Abacuque foi um dos profetas menores, que a Bíblia chama de um profeta menores, do tempo da Babilônia, do exílio da Babilônia, onde o povo de Israel foi levado cativo naquele momento. Abacuque se levanta, com grandes questionamentos para o Senhor, perguntando por que o Senhor permitiu tudo aquilo. E ali, o livro de Abacuque tem dois personagens apenas, Abacuque e Deus. É um livro de oração, onde Abacuque está em constante oração, falando com o Senhor, tentando entender por que aquilo estava acontecendo, e o Senhor vai respondendo. No capítulo 1 de Abacuque fala com o Senhor sobre a injustiça, sobre ele se sente injustiçado porque que aquilo está acontecendo, que é quando os caldeus, que são os babilônios, invadem a Babilônia e causam coisas tenebrosas, coisas muito ruins, a destruição do seu tempo. Muitas pessoas são levadas cativas como escravos, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é ali um outro momento. Nós vamos estudar sobre esse quarteto fantástico, amém? Porque a palavra do Senhor é cinematográfica. A palavra do Senhor contém verdades e acontecimentos incríveis, dignos de belos filmes hollywoodianos. É incrível a palavra do Senhor. E aqui nós estamos falando de Abacuque, um profeta que é considerado um dos profetas menores, não de menor importância, mas que é ali depois do período da Babilônia, ou durante ali o exílio babilônico, que durou 70 anos de escravidão. É um período onde que o povo judeu até hoje
ele considera o pior momento da sua história, o pior momento do contexto ali do povo hebreu, do povo israelita. Ele foi um momento de muito sofrimento para esse povo. E o profeta Abacuque, ele se levanta e quer entender, né, o porquê daquela injustiça com aquele povo. E vamos começar pelo seu nome. Abacuque significa abraçar. Essa é a tradução do nome de Abacuque. Um abraço, abraçar, ser abraçado, alguém que gosta de abraçar. Esse é o significado do nome do profeta, um significado muito bonito. Um nome que nós não vemos, né, afinal de contas é um nome muito grande, mas é um significado bonito, que significa abraçar. E Abacuque, como eu falei, ele questiona a injustiça. No seu capítulo 1, ele já começa assim, olha que forte, ele já começa da seguinte forma. Sentença revelada a Abacuque, quando o Senhor fala Abacuque, né? E diz o seguinte, e diz que, queixa de Abacuque, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há ilegítimos e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a injustiça nunca se manifesta. A justiça nunca se manifesta. Há alguma realidade? Acho que esse texto é um pouco atual demais, não é? Há alguma comparação com nossos tempos? Pois é, muita. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. E aí vem a resposta do Senhor a Abacuque, que é, às vezes, a resposta do Senhor, ele até nos responde, só não é da forma que nós queremos. Só não é a resposta que nós esperamos ouvir da parte do Senhor. Então, quando o Senhor nos dá uma resposta que não é bem aquela que a gente quer, às vezes a gente se faz de surdo, se faz de que não foi bem comigo. A resposta só é bem recebida quando é aquela resposta que a gente quer. E Abacuque teve uma resposta. Não foi exatamente a que ele queria, mas o Senhor respondeu. Então, nem sempre a resposta que o Senhor vai te dar, que Ele vai me dar, é a resposta que nós estamos esperando. Mas sim, teve resposta. E o Senhor diz o seguinte, Abacuque: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizei tal obra que vocês não acreditavam e não acreditaram, se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte, sim, os cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Eles estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como juntam areia. Somam dos reis. Os príncipes são motivos de risos para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra se conquista. Então passam como passa um vento. Seguem adiante, tornando-se culpados, este cujo Deus é a própria força. Aqui ele está mencionando o rei da Babilônia, que na época era Nabucodonosor, e as suas conquistas naquele tempo. Mas o Senhor permitiu que esse rei, que essa nação, fosse escravizado por Nabucodonosor. Por quê? Porque havia um momento de disciplina para o povo de Israel. Como eu falei, nem sempre a resposta que nós esperamos do Senhor, ela vem da forma que nós esperamos. Nossa, então o Senhor é um Deus sádico, cruel, que permite toda essa crueldade com o seu povo? Não. Não, Deus não é. No caminhar desse livro, nós vamos ver também que, além de injustiça, tem a graça. O Senhor cuida dos seus, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra. Mas precisamos nos manter de pé. Em momentos difíceis, em momentos onde nós olhamos as circunstâncias, que nem aqui nós lemos no livro de Abacuque, nós olhamos ao nosso redor e só vemos, como diz Abacuque,
destruição, injustiça, maldade, crueldade, que assim foi o povo da Babilônia quando invadiu Israel e as outras demais nações. Era um povo cruel, assim diz a palavra do Senhor, que há tamanha crueldade. Se nós olharmos hoje as nossas realidades ao nosso redor, nós não temos necessariamente a invasão de um Nabucodonosor. Não o Nabucodonosor real e visível aos nossos olhos, mas nós temos muita crueldade, maldade, nós temos muita destruição. Hoje, muita destruição na mente, na alma, no coração. Quantas pessoas foram devastadas por cavalos mais ferozes do que qualquer leão e leopardo? Estão aí quebradas, destruídas por causa de quê? De enganos e mentiras, de pessoas que foram tão cruéis quanto um rei como Nabucodonosor foi naquele momento. Mas o Senhor manda te dizer que tem alívio. Na cruz tem alívio, na cruz tem salvação. E o Senhor nos diz o seguinte: se o Senhor quebra alguém, é para fazê-lo novo. Se sente miserável por causa do pecado, Deus lhe tem tratado com amor. Aquele que sabe ser um pecador e que é sincero quando declara sua culpa e perversão encontra redenção, tão certo como vive o Senhor Jesus. Na morte da cruz, no cavalo, ele contemplará a face do Senhor com alegria e será contado como igreja dos primogênitos. É isso. Quando o Senhor nos quebra, quando o Senhor permite nós sermos quebrados, assim como aquela passagem do vaso. O vaso, ele não chegou na mão do oleiro quebrado, ele quebrou-se na mão do oleiro. Quem é o nosso oleiro? O nosso oleiro é o Senhor, que é o que faz o vaso. Nesse contexto, entende-se que o vaso se quebrou porque houve ali uma permissão do Senhor, do quebrantamento. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados para sermos moldados novamente. O vaso, quando se quebra, ele volta para a água. Na água, ele amolece. Ao amolecer, o Senhor faz aquele vaso conforme ele quer, conforme ele precisa que seja, conforme ele determinou que tem que ser. Então, se você está passando por esse momento onde você enxerga iniquidade, destruição, tudo que você olha ao seu redor parece ser algo muito injusto, tá fácil. Fale com o Senhor, converse com o Senhor, seja sincero, como Abacuque foi. Senhor, por que o Senhor me permite ver tanta injustiça, tanta crueldade, tanta maldade? Por que isso está acontecendo nesse contexto? Pergunte ao Senhor o que o Senhor quer de você. Pergunte ao Senhor o que o Senhor quer para que você... Por que você está enxergando aquelas coisas? O Senhor quer te levantar em qual situação, em qual momento? O que o Senhor tem para a sua vida? Porque o Senhor não nos permite ver, amados, aquilo que nós não é o nosso propósito. Se é algo que te incomoda, se é algo que você fala, Senhor, não está certo, isso não está justo, é o Espírito Santo que está te mostrando. E uma fala que as pessoas falam, que eu também falava, o Espírito Santo jamais incomoda. O Espírito Santo, ele nos convence de algo. Ele nos convence a levarmos uma palavra de conhecimento para uma pessoa, ele nos convence a orarmos por alguém. Incomodar jamais, porque o Espírito Santo, ele não incomoda. O Espírito Santo, ele é doce e suave, e sobre nós está o seu precioso poder, a sua grandeza, a sua bondade. Amém? Fica nessa meditação dessa palavra. Às vezes o Senhor está te permitindo ver injustiça para que o seu propósito se levante, porque através da injustiça o Senhor vai quebrantar o seu coração, vai fazer de você um vaso novo, um vaso de honra, assim como ele fez comigo. Os processos da nossa vida, a nossa história não é para nos envergonharmos, a nossa história é para contar que o Senhor até aqui tem nos sustentado. O Senhor nos dá a vitória, que através do Senhor somos mais do que vencedores. Por isso que nós precisamos passar por processos, para que assim reconhecemos a grandeza e a soberania do nosso Pai de amor, que é cuidadoso, que é zeloso, e que em todas as nossas necessidades Ele supre em abundância. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia. Que o seu dia seja o melhor dia, que o Senhor derrame a sua graça com abundância sobre a sua vida. Eu declaro que todo o favor do céu já estão disponível para você. Eu declaro que as bênçãos do Senhor é contigo e que o Senhor vai suprir
todas as suas necessidades, porque Ele é um Deus provedor e não fica devendo nada a ninguém que é mais pobre do que Ele. Amém? Fica com Jesus, um dia abençoado, cheio da proteção, da graça. E o seu dia é o melhor dia, é hoje, é agora, na presença do Pai, na presença do Senhor.